de novo nesse canal para vocês, mais um podcast no ar, gente. E hoje não poderia ser diferente. Aquele quadro queridinho que só você, né, já sabe. O pessoal tem comentado aí pra gente que o Mesa Redonda está virando o quadro queridinho aí dos podcasts da Austrália. E não é à toa, gente, porque o Mesa Redonda, quando as pessoas vêm aqui, a gente consegue conversar, bater um papo, trazer pessoas que têm a mesma experiência, né? E bater aquele papo gostoso. E vocês não têm noção do que vai acontecer aqui hoje. Um assunto totalmente relevante que eu ainda não vi ninguém mencionar, né? Mas, olha, foi difícil trazer esse povo aqui, viu? O povo difícil de trazer aqui no podcast. Sabe quem tá aqui hoje com a gente, né? Pessoas que estão representando a comunidade cristã na Austrália. Se você não sabia, né, saiba agora que tem muita comunidade cristã aqui na Austrália. Então, você que está aí no Brasil, ou você que está aqui na Austrália perdido e não sabe ainda se, estou indo para a Austrália e não vou ter aí o apoio da comunidade cristã, saiba que tem, olha, uma variedade muito grande e tem essa mesa aqui redonda ia ficar pequena para os representantes aqui da comunidade cristã, tá? Então, queria agradecer vocês que estão aqui, muito obrigada, né? Ó, se inscreve no nosso canal, manda pra galera aí, manda pra todo mundo aí, né, o canal tá legal, eu sei que tá legal, eu sei que tá legal porque a gente tem recebido alguns feedbacks de vocês, né, mas continua comentando, continua compartilhando com a gente as ideias, né, pra gente poder ter uma noção e aí tá sempre trazendo conteúdo relevante pra vocês. Aproveitando esse momento, eu queria agradecer a Lindes Foods que nos ajudou aí com coxinha, pão de queijo, quibe, e vocês não sabem o que eu recebi hoje, porque eu nem sabia dessa novidade. Recebemos esfirras também. Hoje tem esfirra de carne, esfirra de frango. Que delícia! Lindes Foods, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez e vai fazer essa galera aqui sair feliz. E vocês sabem que, né, que comunidade cristã come. Então, a Lindes Food participou aqui com a gente para ajudar a gente aqui com essa comida. Valeu, hein? Gente, vamos começar sem enrolação. Hoje o papo vai ser demais, vai ser bacana e eu vou deixar eles se apresentarem. Quem tá aqui comigo? Eu vou começar com um convidado daqui, ó, da ponta. Eu vou deixar eles se apresentarem, mas já vou agradecer por todos vocês que aqui estão e eu vou pedir para vocês se apresentar. Quem é essa pessoa que está aqui na minha frente? Obrigado, Sheila. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Saulo. Eu estou na Austrália há 11 anos e eu vim com a minha família para cá, sou casado, tenho 2 filhos, um menininho de 4 anos e uma menininha de apenas 2 semanas, um presentinho de Páscoa, né? Sou casado vamos fazer 15 anos esse ano, né? Como eu falei, vim para a Austrália há 11 anos, né? E já fiz aqui a minha casa, né? E também sou pastor da igreja ADD Australia Church, né, e estou pastoreando essa igreja já tem 1 ano, né, e a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Obrigada, viu, por Eu que disponibilizar o agradeço. seu tempo de Muito estar obrigado. aqui, de estar somando com a comunidade mais uma vez. É uma honra ter você aqui, ter vocês aqui, né, compartilhar desse Mesa Redonda com a gente. Acho que vai ajudar muita gente. Sim. Então, obrigada de novo. Eu que agradeço. E esse rapaz aqui, hein? Rapaz, e esse menino aqui, hein? Oh, menino, tá ouvindo, amor? Menino, viu? É real. Então, eu sou o Michel, eu fui enviado como missionário da Igreja Bola de Neve do Brasil. Estou aqui há 5 meses. A nossa Igreja Bola de Neve, oficialmente, ela começou no ano passado, mais ou menos no mês de junho, aqui em Sydney. Nós já temos a Igreja Bola de Neve na Austrália há mais de 6 anos, mas lá em Gold Coast. E nós estamos aqui para participar, então, conversar um pouquinho. Bater um papo. Sou casado há 12 anos com a mulher da minha vida, que é a Juliet, e a minha princesa Sophie, que está ali do outro lado, louco para querer entrar. Uma filha só. Uma filha. Uma princesinha. Casada há 12 anos. 12 anos. Gente, que bacana, viu? E não só a DD, mas nem a Bola de Neve. A Bola de Neve, gente, que tanto... Eu tô aqui 10 anos nessa Austrália, que tanto vocês pediram a Bola de Neve, chegou aqui em Sydney, o pessoal tá bacana aqui. Também tem a CNA, vou aproveitar também para agradecer o pessoal da CNA que não pôde estar aqui hoje, né? Também tem a Lagoinha, né, de brasileira. Quem mais, gente, de igreja brasileira? Tem outra uma assembleia também, né? Tem a Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Adventista também. Adventista. Igreja Batista. Igreja Batista. Anglicana. Legal, que bom. Tem bastante que bom. igreja Então brasileira. tem bastante oportunidade e é isso que a gente vai falar aqui hoje, Sim. né? E já para aproveitar, eu vou inverter. Vou pedir já para quem já tá assistindo de começo já saber onde vocês estão, como que vão te achar. Sim. Pra Boa. gente já, logo de cara, o pessoal já decorar aí um endereço, já saber como vai achar. Fala a rede social pra galera, pra todo mundo já gravar isso e falar, não, tô indo lá.
E quando que acontece os cultos também, tá? Sim. Bom, a ADD Australia Church, ela está no bairro de Kingsgrove, sul de Sydney, está perto de Bexley, Rockdale, e os nossos cultos são aos domingos às 6:30 da tarde, é o culto que a gente chama culto de celebração e adoração. E nós temos também a nossa escola bíblica, que é toda quarta-feira às 7 horas da noite. Olha. Né? Eu queria só colocar uma coisa aqui. A nossa igreja, ela chama ADD Australia Church, e esse ADD, ele tem dois, né? Inicialmente, o ADD Australia Church, ele vem de Assembleia de Deus, né? Mas somos uma igreja independente aqui, não temos uma ligação com o Brasil. E com o passar do tempo, a gente começou a aderir o ADD, tanto para demonstrar que nós somos, né, a Assembleia de Deus, de uma forma meio que diferente, mas também o ADD, ele traz um significado de adicionar pessoas ao reino de Deus, né? A gente vai falar, eu acredito que um pouquinho mais para frente a respeito da comunidade cristã, Sim. mas um dos papéis da comunidade cristã é esse, do adicionar pessoas, e esse ADD vem de, né, mostrar às pessoas o que é o cristianismo, né, e adicionar essas pessoas à família de Deus, ao reino de Deus. Então esse é o Muito o legal. nome. E é importante a gente falar que add é de adicionar, né? Porque Isso, ADD em é de inglês, adicionar em inglês. É. E aí, isso a gente coloca não apenas para a comunidade brasileira, mas o nosso foco também é para o australiano ou para aquele que tem a língua inglesa. Né? Então, nos nossos cultos, nós temos a tradução simultânea em inglês. Né? Todos os dias, todos os cultos? Todos os cultos. Sempre, com exceção do estudo bíblico, porque nós não temos público para isso ainda, Tá. né? Mas todos os domingos nós temos toda pessoa de língua inglesa que chega na igreja, ela recebe um equipamento e a gente tem uma pessoa lá dentro que ela faz a tradução para o inglês. O que é legal nessa aula, porque tem muita mulher ou muito homem que é brasileiro e quer ir na igreja brasileira, porque, né, a gente vai falar sobre isso, que se faz parte da comunidade, mas que quer ir com seu parceiro e de repente não... Inclusive hoje nós temos na nossa igreja uma pessoa que é australiana, que é casado com um brasileiro, um australiano que é casado com uma brasileira, nós temos um sueco, nós temos, acho que outros 2 australianos, e esse projeto iniciou justamente por causa dessas pessoas. Não só isso, né? A gente tem jovens, a gente tem adolescentes dentro da igreja que nasceram na Austrália, e a gente tem que pensar que esses jovens e adolescentes, eles se sentem muito mais à vontade com o inglês do que com o português, né? Legal. E o nosso foco não é o que eu acabei de falar, não é apenas o brasileiro, mas sim, né, qualquer pessoa para chegar no nome ADD, adicionar pessoas ao reino de Deus. Amém. Né? E a nossa igreja, ela está em Kingsgrove, fica a 800 metros da estação de trem, fácil então acesso, é pertinho, fácil acesso. Legal. Isso, bem fácil. Muito bom. E como que acha? Tem um Instagram para o pessoal ver lá? Sim, nós temos Facebook, nós temos o Instagram e nós temos o YouTube, né? Todos ADD Australia Church. E outra coisa, os nossos cultos são online, né? Com exceção da escola bíblica, que agora nós não teremos mais online, porque ela é uma escola mesmo, né? Então fica muito difícil a gente colocar isso online, porque é muita questão e acaba não saindo. Mas os nossos cultos de domingo, eles são todos online e você pode acompanhar pelo nosso canal do YouTube. Muito bom, legal. Mas você não falou o arroba do Instagram. Qual que é o Instagram? Como que é? ADD Austrália? ADD Australia Church. Então, desculpa. Deve ter um arroba na frente. Depois eu peço ajuda pros universitários. A gente vai colocar tudo aqui. Não, a gente vai colocar tudo aqui, os contatos para o pessoal seguir lá e achar vocês fácil. Legal. Massa. E você? Então, onde a gente encontra vocês? A Snowball Church Austrália, né? Você já pode nos seguir lá no Instagram e no Facebook, né? @Snowball Church Austrália. Lá tem todas as informações. Tem as informações de Gold, quem sabe você está assistindo a gente lá em Gold Coast, em Queensland, qualquer cidade daquele estado lá ao redor da Austrália. Temos os cultos, então, online,
lá em Lá em Gold. Gold, bem importante. Muita gente Isso. vai pra Gold, nossa, que bacana. E às vezes as pessoas estão em outros lugares da Austrália, né? Sim. Que não tem ainda a bola de neve, mas pode nos acompanhar. E aqui em Sydney, a gente começou o trabalho, Sheila e Saulo, no mês de fevereiro, oficialmente como igreja. Porque Legal. até então, em julho do ano passado, nós começamos com uma célula lá em Greena Creek. E hoje nós temos células em Dewey e em Bondi. Uau. E uma vez por mês acontecem os cultos, até eu peguei aqui porque é muito recente, né? Então eu vou ler, na Embassy Conference Center, que fica na George Street, 826. Aqui na City mesmo? Bem aqui na City mesmo. Legal. É um local maravilhoso, outras igrejas já fazem reuniões lá, e todo primeiro sábado de cada mês. É de dia ou à noite? É à noite. À noite. Às 19 horas começa o nosso culto. Perdão, às 18 horas começa o nosso culto, primeiro sábado de cada mês, e a partir de junho, a cada 15 dias. Legal. O primeiro ótimo. sábado do mês e o terceiro sábado de cada mês, a partir de junho, vai acontecer as nossas reuniões, né? E qual que é o arroba pro pessoal ver as novidades lá do Instagram? Onde o pessoal acha vocês? No @Snowball Church Austrália. Austrália. Vai achar tanto a igreja de Queensland quanto a igreja de Sydney, tudo que você quiser de informação, tem os nossos contatos lá. Aqui é até interessante saber, nós respondemos aqui em o Bola de Neve para a igreja que é a sede na Austrália, em Gold Coast. Nós somos aqui uma igreja que está começando, a supervisão tá do nosso irmão queridão Josiel. Um abraço para ti, Josiel, que vai estar Nossa, vindo. que querido ele, viu? É? Nossa, que Não querido. conheço. Eu quero trazer ele aqui. Já tá o convite que eles vão vir aqui. Vão fazer outra mesa redonda só pro José vir, porque é um querido. O Josiel, ele é uma pessoa profética, tá? Porque antes dele dizer que eu viria aqui me convidar, ele já disse, não, Michel vai, Michel vem. E Eu daí senti depois, isso. E depois ele só disse pra mim, Michel, tu tem um compromisso na quinta-feira, daí eu fora o trabalho, como assim? Não, tu vai estar lá no podcast, daí eu, não, ok, Obrigada, né? Josiel. Então, o Josiel é o nosso supervisor aqui, e nós ajudamos aqui nesse trabalho missionário, né, do Snowball Church Austrália. Ótimo, gente. Obrigada. Obrigada de novo, né, por vocês estarem aqui disponíveis aí no meio do dia, vir aqui falar com a gente. É um prazer pra gente receber vocês aqui. Mas eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham, assim? Vocês acham que a comunidade cristã aqui na Austrália é importante? E por quê? Será que é importante? Será? Olha só, eu acho, Sheila, que primeiro a gente precisa entender o que é o cristianismo. O que é ser um cristão? Né? Não simplesmente a comunidade cristã, mas o que é ser um cristão? A palavra cristão no grego, ela significa pequenos Cristo. Né? Então, o cristão, ele é aquele que se parece com Cristo, que se espelha a Cristo, que quer ser da mesma forma que Cristo é e foi, né, quando esteve aqui na Terra. E realizar aquilo que o próprio Jesus ele deixou. Né? Jesus Cristo, o cristão vem do Cristo de Jesus Cristo, e tudo aquilo que Jesus ele fez, ele também deixou para a gente fazer. E um dos pontos é o pregar o evangelho, anunciar Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador. Então, o primeiro ponto é a gente fazer, o cristão é aquele que faz aquilo que Cristo fez, né? Forte isso aí. E não só isso, mas quando a gente se parece com Cristo, quando a gente procura ser igual a Cristo, a gente se torna discípulo de Cristo. E o que é um discípulo? O próprio Jesus, ele fala, você vai conhecer meus discípulos quando eles estiverem amando um ao outro. Então, aquele que ama um ao outro, ele é um discípulo de Cristo. O próprio Jesus, ele mostra isso. Agora, na minha visão, colocando isso que é um cristão primeiro, eu acredito que a igreja, a comunidade cristã, ela é importante pelos 3 papéis que ela tem, né? O primeiro papel é esse de levar a mensagem de Jesus Cristo, né? De anunciar Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Né? O próprio Isaías vem falar no livro de Isaías que Jesus Cristo ele é maravilhoso.
Quem não quer andar do lado de uma pessoa maravilhosa? Quem não quer se parecer com alguém maravilhoso? Isaías vai falar, ele é conselheiro. Quem não quer receber um conselho de uma pessoa maravilhosa? Ele vai dizer, ele é um Deus forte. Quem não quer estar do lado de alguém que é forte, que pode nos proteger, que pode nos guardar? Ele fala, olha, ele é o Pai da eternidade. Não é Pai apenas por 1 ano, por 2 anos, por um período. Ele é Pai por toda a eternidade. E ele vem dizer, e ele é o príncipe da paz. Aquele que tem a paz não dá. Quem não quer andar com esse? Então, o primeiro papel da igreja que eu vejo é anunciar o evangelho, anunciar Jesus Cristo como aquele que vai nos suprir em todas as nossas necessidades. O segundo papel da igreja é o amar uns aos outros, que é o que o Jesus falou, né? Olha, você vai conhecer meu discípulo quando eles amam, né, uns aos outros, independente de ser da comunidade cristã ou não. Isso é muito importante a gente colocar, porque a comunidade cristã aqui não está apenas para ajudar quem é da comunidade cristã. A importância da comunidade cristã não é apenas para a comunidade cristã, mas é para todos aqueles que precisam de um apoio, de uma palavra de ajuda, né? E o terceiro ponto, né, que eu acredito da importância da comunidade cristã é o ajudar um ao outro, né? A própria igreja, Jesus instituiu a igreja, e quando a igreja ela se inicia lá no livro de Atos, o próprio texto vai mostrar que a igreja tinha todos esses papéis. Um texto de Atos 2, versículo 42 ali, vai mostrar que só nesses textos a igreja ela anunciava Jesus Cristo, a igreja amava um ao outro, tinha comunhão, e a igreja ajudava uns aos outros. Eles vendiam suas propriedades para poder ajudar uns aos outros. Então, por isso eu acho que a igreja, a comunidade cristã, né, ela tem uma importância, porque ela vem para anunciar quem é Jesus Cristo, para amar as pessoas, independente de religião, raça, o que acredita, o que não acredita, e para ajudar as pessoas também, independente de quem elas são. Essa é a minha visão na questão da importância da comunidade cristã. Muito bem, pastor. Tem que falar alguma coisa agora, depois do que ele falou? Agora você complementa, você fala a gente faz assim, próxima vez, deixa o Michel falar, o Michael falar primeiro, porque ele veio preparado, eu me empolgo e aí eu acabo... Não, ele veio preparado. Não, ele fez aqui, tem um monólogo pronto aqui, né? O que se fala depois disso? Brincadeira, pastor. O que eu entendo, Sheila, da questão da quão importante é a comunidade cristã, né, para brasileiros na Austrália, como o pastor falou, né, dos papéis da igreja é esse papel missional, né, de nós sermos a palavra de Deus aonde nós estarmos, né. Tem um pastor que ele diz que a gente tem que pregar em todo tempo, e quando necessário for, a gente tem que falar. Então, dentro desse papel missional, eu vejo que a igreja ao longo dos anos, o evangelho ao longo dos anos, desde que Jesus ele fez o grande comissionamento, que disse ir de pregar o evangelho a toda a criatura, ela passou por um período da igreja onde que ela foi enviada para as nações, para pessoas que não conheciam a Jesus Cristo, para falar do amor de Jesus específico para aquela nação. Agora, se a gente perceber, nos últimos 10 anos, está acontecendo um movimento que ele se torna missional, mas dentro da nação que inicialmente aquela pessoa estava estabelecida. Hoje, um dos maiores movimentos que a gente vê de avivamento em comunidade brasileira é nos Estados Unidos. A gente vê na região da Flórida, na região da Califórnia, as igrejas brasileiras nos Estados Unidos, elas estão explodindo do ponto de vista de avivamento, coisa que 10 anos atrás era inimaginável. Igrejas com 5 anos de idade, com 7 anos de idade nesse país, elas têm crescido de uma forma absurda. Por quê? Porque entendeu-se a necessidade de não só pregar para aquela nação, que é um dos nossos papéis, pregar também, no nosso caso aqui, para os australianos e as igrejas que estão nos Estados Unidos, pregar para os americanos, mas também para a comunidade do povo que nós representamos, que é o Brasil naquele lugar. Hoje os Estados Unidos ele possui uma das maiores comunidades brasileiras do mundo, se não me engano é a maior comunidade brasileira fora do Brasil nos Estados Unidos. Comunidade cristã ou comunidade em geral? Comunidade em geral brasileira. E dentro disso, com certeza, nosso pastor aqui era estatístico, né? Então a gente fazendo uma referência estatística básica, não precisa ser nem muito inteligente para entender que a quantidade de cristãos lá brasileiros também deve ser grande. Sim. E aqui na Austrália e na nossa região, principalmente de Sydney,
Sydney, uma das maiores cidades da Austrália, com a maior população, e onde tem o maior número de brasileiros da Austrália, Deus, no infinito amor dele, eu entendo que está mandando missionários brasileiros para atender esse povo que está distante aqui. E não somente o povo da comunidade cristã, aquele que já era cristão no Brasil e que veio para cá e se sente muitas vezes desassistido, né? Pela questão de não conhecer, não saber, não ter o caminho onde buscar esse apoio eclesiástico, vamos dizer assim, mas também por os brasileiros que nunca ouviram falar de Cristo. É verdade. E uma coisa que eu percebo, só fazendo um parênteses sobre quem nunca ouviu falar de Cristo, eu tive a oportunidade de viajar para muitos países, mas o que me chamou a atenção na questão de Austrália é essa questão quase que babilônica de pessoas de todas as nações aqui num único lugar. Sim. E a minha esposa, que nós estamos aqui como estudante, né? Ela estava na escola dela e tinha um turco na escola. E daí entraram na questão de religião, entraram na questão de Deus e Jesus, e daqui a pouco o turco, o pastor, olhou para minha esposa e disse, tá, mas quem é Jesus? Não. Quem é essa pessoa? E daí o professor dela, que era um australiano, ele disse, o Jesus é um personagem, sabe? Mas um personagem da onde? De um livro que chama Bíblia. Então a gente vê que mesmo no século XXI existem pessoas de outras nações que nunca ouviram falar de Jesus. E E a aquilo gente acha foi... que é impossível, né? Eu acho, às vezes eu falo, é impossível. Mas a Bíblia diz, né? A gente tem internet, a gente tem o acesso à informação como nunca houve antes na história da humanidade. E pessoas não ouviram falar do amor de Jesus. E pessoas brasileiras da nossa comunidade, que nos conheceram, que a gente começou a ter relacionamento, que mesmo estando no Brasil, nunca ouviram falar do amor de Jesus como de fato ele é. Ouviram só como disse Jó, né, naquele momento, Senhor, eu só ouvia falar de ti, mas agora eu te conheço, sabe? Eles só ouviram falar. Então, sim, a importância do papel da igreja para a comunidade brasileira é nessa questão de, primeiro, missional, de falar do amor de Jesus, para aqueles que já são cristãos e não são cristãos também, além de falar do amor de Jesus, de acolher essas pessoas, porque nós, quando chegamos na Austrália, eu estou aqui há apenas 5 meses, né? Nós temos aquele momento de euforia, né? Meu Deus, estamos chegando, que legal, Austrália, missão, koala, canguru, país top, né? Trabalho. Mas quando chega aqui, tu tá na terra e daí tu não conhece as pessoas, tu não sabe como as coisas funcionam, tu tem um ou outro contato, e daí a igreja se torna, imagino, tão importante nessa questão de âmbito familiar. Porque hoje a igreja, mesmo pouco tempo, pastor, que nós estamos aqui enquanto Bola de Neve, a gente percebe que as pessoas que vieram aqui, que são cristãos e também não cristãos, que começam a se juntar à nossa pequena comunidade, elas se sentem acolhidas. Total, é isso que eu ia falar. E Total. eles sentem, a impressão que eu tenho, Sheila, pastor, é que quando eles chegam na comunidade eclesiástica, seja qual denominação que for, eles sentem aliviados, é como se estivesse tenso daqui a pouco. Ufa, tô em casa. Tô em casa. Tô em casa, tô indo na família. Eu acho que isso é bem importante também, na minha opinião. Por que a comunidade cristã ela é importante aqui? Exatamente por isso. Eu trabalho com intercâmbio já tem 8 anos e estar longe da família, estar longe do que é seu, do que você chama de que é seu, não é fácil. Né? Aqui a gente enfrenta, no começo a gente vem mesmo, atravessa aquele aeroporto, tô indo pra Austrália estudar. Quando você chega aqui, principalmente para quem vem sozinho, que começa a enfrentar uma vida nova, começa a olhar pro lado, cadê minha mãe? Cadê meu pai? Cadê o que é meu? Cadê a minha cama? Cadê a minha geladeira? Cadê a minha comidinha que tava aqui? Cadê o meu trabalho? Cadê? A gente fica com um vazio. E quando realmente, eu acho que a comunidade brasileira ela tem crescido tanto aqui, quando você fala, não, eu preciso preencher esse vazio, e ela volta para uma comunidade dela, e a comunidade cristã tá ali de braços abertos para receber, isso é um ótimo refúgio, né? E tem sido, sim, um suporte para a comunidade brasileira. Eu vejo muitas pessoas procurando igrejas, né? Vou contar um negócio para vocês. Quando eu cheguei na Austrália, eu procurei a igreja, mas nem foi por conta do refúgio, foi por conta do inglês. Eu fui não foi na comunidade brasileira, eu fugi um pouquinho do brasileiro, mas fui na cristã para poder treinar o inglês. Afinal de contas, falava com um monte de brasileiro aqui, eu falei, preciso. E eu senti, quando eu entrei naquela igreja também, que eu acho que aqui é muito gostoso, eu senti aquela história do primeiro amor, sabe? Aquela história, tipo, que eu já no Brasil já tava, legal, já tava saindo, né, não tava... Na hora que eu entrei lá, eu senti aquele verdadeiro amor mesmo. Então, eu também acho que a Austrália, eles são puros nessa questão. Então, quando você entra realmente
e nós vamos falar daqui a pouco por que vocês escolheram, mas eu acho que quando você entra aqui na comunidade parece que é mais intenso, é mais gostoso, porque tá todo mundo ali para te ajudar. E isso, na realidade, Sheila, isso é o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo, a unidade de Cristo, ela não olha denominação, ela não olha placa de igreja, ela não olha raça. O corpo de Cristo é a família de Cristo, e a família, ela tem que ser isso. Eu sempre falo com a nossa igreja que a gente faz tudo junto. A gente passa Natal junto, passa aniversário junto, a gente passa Páscoa junto, a gente passa... Então... Joga vôlei junto, joga que eu já tô vôlei sabendo junto. que vocês não me chamaram, já me avisaram aí, viu? Vou colocar você no nosso grupo de vôlei. Já tô sabendo desse aí. Também passou, a gente colar. Pode deixar. Então, tudo a gente faz junto, e aquilo ali traz uma união maior ainda, e essas pessoas que vêm de fora e entram dentro da igreja, elas têm esse sentimento, não porque elas veem a gente abraçado, elas veem a gente sorrindo, não, mas porque elas sentem realmente que ali existe uma família em que elas podem, né, contar, confiar, e se tiver alguma necessidade, elas sabem que ali elas vão ter um apoio, um suporte. Mas eu acho super importante, sim. Eu acho que aqui ainda é mais intenso. Então, porque realmente a comunidade se abraça, tá todo mundo no mesmo barco. A maioria das pessoas chegaram aqui pela mesma porta, né? Aliás, todo mundo veio pelo aquele aviãozinho que desce ali. Eu não conheço ninguém que veio de barco ainda. Então, todo mundo se entende, sabe? Todo mundo tá ali. É dificilmente você encontrar uma pessoa que não passou a mesma coisa que você. E a gente costuma dizer, né, nos nossos encontros, pro pessoal da cela, que tem 3 níveis de lutas, de batalhas que a gente enfrenta aqui na Austrália, né? Primeiro nível de batalha que a gente enfrenta é a questão emocional. Tu tá naquela euforia, daqui a pouco bate aquela bad. Cara, tô sozinho. Se tu tá sozinho nessa tua questão emocional, que deu a segunda batalha é a familiar, tu liga pro teu ente querido no Brasil e começa a descarregar em cima dele, porque eu não aguento mais, porque tá difícil, é a saudade. Se tu tá com alguém, vem só tu e a tua esposa, tu e o teu namorado, ou você e um irmão, a teu confronto familiar vai descarregar em cima de quem tá do teu lado ali. É verdade. E as coisas começam a pegar e ficar desajustadas. Tem muito casal que chega aqui cristão, que eles têm uma maravilha de vida no Brasil, eles são alinhados, quando chega aqui, tá longe de tudo, eles começam a ter embate. Não é porque deixou o amor, alguma coisa enfraqueceu, mas é porque o nível de pressão de batalha familiar, tu tá com uma carga emocional grande, num país que tu tá aprendendo a conhecer, tu vai descarregar em quem tá do teu lado? É que tem um tempo de adaptação, né? Exatamente. A Austrália não tem jeito, gente. Tem um tempo de adaptação. E essa adaptação, às vezes, ela é leve para algumas pessoas, mas na grande maioria você precisa... Você muda, o estilo de vida muda. Você conhece alguém que veio para a Austrália e continua com o mesmo estilo de vida do Brasil? Eu não conheço. Todo mundo foi transformado aqui, então acho que a comunidade ajuda. Mas eu queria agora fazer uma pergunta assim, particular para cada um de vocês, pessoal, né, que engloba a comunidade cristã, mas eu queria saber, Saulo, por que você atravessou aí o oceano e falou assim, ou não sei se foi lá no Brasil ou aqui mesmo, se você já tinha essa missão de poder ajudar os cristãos aqui na Austrália, de assumir uma comunidade cristã? Olha só, Sheila, eu nasci num berço evangélico, né? Eu nasci de uma família cristã, eu sempre fui ensinado dentro dos princípios cristãos, mesmo que durante uma fase da minha vida eu deixei um pouco os caminhos, né, de cristão, né? Eu voltei ao Senhor, mas antes de vir para a Austrália, né, eu lembro, vai até uma história muito legal que eu fui consagrado ao pastorado. Né, eu fui separado ao pastorado. Só que, na realidade, eu não queria isso, não queria o nome em si, porque eu sempre ajudei na igreja, sempre, sabe, me doei dentro da comunidade cristã por amor àquilo, não porque, né, para mostrar ou para ter um cargo, alguma coisa do tipo, de jeito nenhum, né? E eu lembro que quando o pastor, ele me chamou para isso, eu falei assim, não precisa. E eu ia viajar na outra semana. Eu ainda falei para minha esposa. Austrália? Eu falei foi assim? Eu falei para Dê, eu não preciso disso. Semana que vem nós estamos viajando, eu vou falar para ele que eu tô pensando e a gente vai embora. Meu pastor, agora você sabe. Só que os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. E aí teve um problema no fundo de garantia da minha esposa, e aí travou tudo e a gente não podia ir, tive que mudar a passagem para um mês depois. Uau. E nisso o Senhor foi trabalhando, eu fiz alguns propósitos com o Senhor dentro disso, né, desse chamado, dessa consagração,
E aí eu lembro que esse pastor amigo meu, ele falou assim, Saulo, existem algumas coisas no mundo material que só vão acontecer na sua vida, infelizmente, por causa de um nome de um cargo, né? Porque Deus, ele vai abrir as portas. Deus, ele tem todo o controle nas mãos, mas existem algumas coisas que as pessoas só vão olhar para você de uma forma diferente por causa de um nome. Não que você precisa de um nome, mas às vezes as pessoas só vão olhar. E eu vim para a Austrália, mas quando eu cheguei na Austrália, eu fui congregar na igreja que hoje eu pastoreio, eu não falei para ninguém que eu era pastor, né? Nesse meio tempo, eu acabei sendo consagrado, né? E aí eu vim para a Austrália, cheguei aqui, não falei para ninguém. Depois de algum tempo que eu fui abrir para o pastor da igreja, né? E aí, chegando na questão, né, como eu decidi, eu acho que quando o Senhor, ele te chama para um determinado, né, uma determinada posição, ou um determinado cargo, né? O próprio Paulo vai dizer, né, no livro, acho que no livro de Coríntios, que ele vai falar, ó, Deus deu dom a cada um. Cada um tem um dom diferente. O Espírito Santo tem um dom diferente para cada um, né? Basta eu aceitar aquilo e eu né, reconhecer, né? E eu usar aquele dom que ele me deu. Só que todos esses dons, eles têm um único propósito. É a edificação e o crescimento da igreja. O próprio texto vai falar isso, né? Então, quando o Senhor, ele coloca esse dom e esse, vamos dizer, esse cargo, não sei se é assim que eu posso dizer, em nós, ele não coloca apenas, né, essa responsabilidade, esse cargo, mas ele coloca o desejo por isso, o amor em fazer isso. Então, assim, quando eu decidi, né, que aí eu congreguei na igreja que eu estou por 10 anos, e aí depois eu assumi a liderança da igreja. Quando eu assumi, o Senhor, ele tinha já me estruturado todo esse tempo para que eu pudesse assumir aquilo, né, essa posição, mas ele tinha trabalhado em mim também esse amor e esse desejo em fazer isso. Então eu acho que não é apenas uma decisão, eu vou fazer isso, eu vou pastorear. Não, o próprio Deus, ele coloca um amor e um desejo, tanto que a gente vai enfrentar dificuldade no meio do caminho, né? A gente acho que vai até falar um pouquinho sobre isso, que a gente fala assim, não, eu vou parar, vou desistir. Pra quê, né? Pra que eu tô fazendo isso, né? Sim. Só que o amor que Deus coloca em nosso coração, dentro daquele dom que ele colocou para que nós realizássemos, ele é tão maior que a gente fala assim, não, eu vou continuar, eu não vou parar, eu vou desistir, eu não vou desistir, eu vou fazer aquilo pelo qual o Senhor me chamou. Então é mais do que uma escolha, né? É aceitar algo que Deus já nos entregou. Ele escolheu, não que você escolheu. Já nos entregou e ele nos capacita. Sim, né? Que legal. Eu creio dessa forma. Muito legal, bacana. Ligação. E como eu cheguei na Austrália, né? Como foi essa situação, né? De virar missionário na Austrália? Como o pastor Saulo, né? Eu também cresci num lar cristão. Eu sou cristão de berço, né? E quando eu tinha 19 anos de idade, eu entreguei a minha vida para Cristo, né? De fato, né? Apesar de ser criado, tem todo aquele momento que o crente passa, né? Uhum. Que Deus, ele te enquadra, Sim. é agora, é a tua decisão, eu me entreguei. E eu lembro que, não sei se foi naquela mesma semana, uma semana depois, daí todos os apelos que o pastor falava, eu ia lá pra frente, né? Aceitava Jesus Pra todo aceitar dia. Jesus todo dia, né? Vem se reconciliar, lá tava eu todo dia. Daí, num desses momentos, um ancião da igreja, eu tava orando, ele me chamou assim, e ele disse, o senhor tá te mandando pra missão. Só que eu tinha 19 anos de idade. Hoje eu tô com 46 anos de idade, né? E daí eu, missão. E durante uma parte da minha vida, né? Ali eu comecei a caminhar de fato com Jesus, né? Numa fase adulta, né? Fui líder de jovens, professor de escola bíblica dominical, fiz programa no rádio, como eu falei para você durante muitos anos. E eu perguntava assim para mim, eu queria ser um pastor itinerante, pregador itinerante, evangelista. Eu sempre tive esse chamado evangelístico, né? Até fazendo um parênteses assim, eu lembro quando eu tinha 5 anos, para ver como eu sou antigo, né, na igreja. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu não sabia ler,
Eu lembro, eu devia ter 5 anos de idade, porque eu não sabia ler, daí estava na escola dominical, daí tinha que decorar um textinho para falar para a igreja. E eu decorei a semana toda, minha mãe pegou e fez eu decorar, sabia de cor e salteado. Quando chegou no dia do textinho para apresentar na igreja, no textinho de Natal, eu peguei o microfone, eu estava com a cabeça baixa. Quando eu levantei e olhei a igreja, a nossa igreja era uma igreja muito cheia, devia ter umas 1.000 pessoas na época. Eu olhei aquilo, eu comecei a chorar, eu me lembro que eu falei só mamãe, daí minha mãe se levantou no meio da multidão, eu saí correndo atrás dela. Eu brinco que naquele momento Jeová pegou e olhou assim, não, esse menino vai ser pregador do evangelho, eu vou colocar ele em cima de púlpito, né? Fecha parênteses, né? Que eu acho que daí Deus ficou com pena de mim, ficou com dó, né? E me deu capacidade de oratória e retórica, né? Mas daí dentro disso eu queria ser um pastor itinerante. E dentro dessa minha jornada, as coisas, a gente vai amadurecendo, né? Daí Gente, come coxinha, hein? a gente casa. Eu conheci o Bola de Neve, eu tinha já 33 anos de idade, já tô no Bola de Neve há 12 anos lá, o meu papai, o Max, tamo junto, papito, que é o meu pastor que me enviou para cá. Ele me discipulou durante 12 anos e chegou dois momentos desse período que ele pegou e disse, Michel, acho que está na hora de tu virar pastor, temos uma cidade que você pode pegar e tá indo lá, eu vejo a dedicação tua da tua esposa. Eu disse, não, Max, isso não é para mim, cara, tu tá maluco, cara. Eu não tenho muita paciência com gente, porque eu sempre fui do mundo de negócios, muito objetivo, tudo, gosto de falar, mas eu gosto de falar, agora o filho é teu. Ah, legal, aceitaram Jesus, passa para o pastor termina, faz o trabalho duro, né? O pastor faz o trabalho duro, né? Só que tinha sempre essa questão missional para as nações. Eu tinha viajado para alguns países já a trabalho, eu pensei, pô, a minha missão deve ser isso, viajar a trabalho. Até que o ano passado Deus começou a pegar e me incomodar no coração, tá na hora de ir, tá na hora de ir. E eu estava numa fase da minha vida que estava estabilizado, já pensando na aposentadoria, né? Brasileiro, né? Com 46 anos, eu penso, pô, eu vou trabalhar mais 5 anos agora, ajeitar as coisas, devo reduzir o ritmo, né? Minha filha já vai estar maior, eu vou só curtir a vida, né? E só que daí o Espírito Santo começou a incomodar, eu conversei com o meu pastor, com o pastor Max, e daí ele disse, cara, desde que eu te conheço, tu fala desse teu chamado para as nações, que tu teve sonhos, que Deus falou contigo, eu acho que agora deve estar chegando a hora. Daí nós começamos a orar mais forte a respeito disso e culminou que daí no mês de julho do ano passado a gente tomou a decisão, vamos embora do Brasil. O Senhor abriu uma porta aqui na Austrália para a gente vir, a gente não sabia como é que estava o andamento da igreja em Sydney, depois a gente se inteirou e de fato, como eu falei, só tinha uma célula em Sydney com o Josiel, e nós chegamos aqui no final de novembro do ano passado, né, para sermos missionários, tanto que eu vim para cá e disse, Deus, eu não quero mais nada, o que eu tinha no Brasil, já queimei todos os meus carros, né, não tenho para onde voltar, não tenho mesmo, então vamos fazer a obra missionária. E a gente conseguiu um trabalho logo que chegamos aqui, começamos a se integrar com o pessoal do Bola de Neve, e por coincidência, pastor, divina, né, o Cristocidência, como a gente fala, nós tínhamos aqui 2, 3 pessoas do Bola até então, de mais ou menos outubro até dezembro, chegaram mais de 20 pessoas do Bola de Neve, mas não eram só pessoas que conheciam o Bola de Neve, iam na igreja esporadicamente, eram obreiros experimentados, como a gente fala, né? Era ministro de louvor, era líder de intercessão, era músico, se o pastor precisar. É o que mais já tem pega lá. o WhatsApp aí. Baterista, guitarrista, ministro de louvor. Nós legal. temos 3 ministros de louvor lá. E é um total de 20 e poucas pessoas que chegaram sem se combinar de todos os Bolas de Neve espalhados pelo Brasil. Legal. Eu vim de Santa Catarina, pessoas vieram de São Paulo, outros vieram do interior de São Paulo, outros vieram do Rio e chegamos aqui. E dentro dessa situação de chegar aqui, para mim parecia muito surreal, porque eu e minha esposa, a gente se olhava no avião, a gente passou pela Califórnia antes, então estava meio que de férias. Quando chegamos em Sydney, tipo, é agora, vai começar. E a primeira célula a gente fez em fevereiro ali em DY, né? E daí o pastor disse que gosta de jogar vôlei, né? Eu vou procurar o pastor, eu gosto, mas não ter altura, né? Mas tudo bem. Mas quanto a isso, não se preocupa, não. Mas eu gosto muito de surfar. Surfar é acho que é a minha terceira paixão, né? Primeiro Jesus, depois a minha esposa, minha filha, minha quarta paixão é o surf, né? Então, Deus nos colocou pela misericórdia em DY, quem gosta de surfar cola lá na célula, domingo de manhã, né? A gente surfa depois da célula. Legal. Mas
a gente, cara, é surreal, a gente tá aqui, e a primeira célula tinha 3, 4 pessoas, e daí, à medida que foi acontecendo as células, daí vai chegando um, chegando outro, aquela coisa de célula visita, começa a formar daí uma comunidade. E a gente que veio com esse chamado missional para estabelecer uma igreja, plantar uma igreja, como a gente usa no jargão, né? A gente começa a também se sentir acolhido e, pô, de fato nós estávamos no caminho. E dentro dessa questão do chamado pastoral, na minha vida ainda está florando, né? Como eu falei, sou missionário na igreja, mas hoje, depois de mais de 20 anos de fé, me sinto muito mais cuidador de pessoas do que era evangelista na época, né? E como o pastor também falou, não é a gente que escolhe o ministério, né? O ministério que nos escolhe por meio de Jesus Cristo, acho que é interessante até falar, assim, para você que é missionário, né, que vai para as nações aí, né, para poder... Aqui dentro, eu já percebi que dentro da comunidade brasileira a gente tem várias nações também, porque é gente do Sul, é gente, né, da Bahia, é gente de Minas, é o pessoal de São Paulo, então dentro da nossa própria comunidade a gente consegue fazer um trabalho missionário, porque é interessante também, né, Aqui a gente se relaciona com pessoas do Brasil inteiro, que é uma troca de cultura também, né? O pessoal de São Paulo é diferente do pessoal de Santa Catarina, a gente aprende, aí cria uma amizade, cria um vínculo, e a gente acaba conhecendo até um pouquinho mais da comunidade brasileira aqui na Austrália. Eu, particularmente, né? Eu não tinha acesso a muitas outras... Não que não tinha acesso, não tinha um convívio com pessoas do Brasil inteiro. Então é interessante a gente ter esse convívio com pessoas do Brasil inteiro. Eu acho legal, Sheila, que ele tem a cultura... de diferentes países, ele tem a cultura de diferentes cidades, né? A gente tá falando do Brasil, e a gente tem a cultura de diferentes denominações, também, né? Então, eu não sei como que tá a bola de neve hoje, mas dentro da DD Austrália, a gente tem pessoas que vieram de diversas denominações cristãs do Brasil, ou até aqui da Austrália, que vieram de outras denominações. Então, é uma mistura de cultura, mas dentro dessa mistura de cultura, a gente prega um único Deus, um único Senhor. Exatamente. E a gente entra daí, dentro disso que o pastor está falando, Sheila, existem 2 igrejas, né? A igreja visível, que é aquela questão denominacional, né? E a igreja invisível, que é o corpo de Cristo, né? E essa igreja invisível que vai morar no céu um dia, é que ela é multiforme. É a ADD, é o Bola de Neve, é a Lagoinha, é a Assembleia, é a Batista, todas elas formam essa igreja invisível que vai estar junto no céu. E quando elas se agregam, muitas vezes, nesse aprisco, né? A gente usa a palavra aprisco, né, no meio evangélico, onde que a ovelha está protegida, onde que ela está guardada, onde que o pastor está de olho nelas. Elas vêm de outras denominações, porque muitas vezes a denominação dela, o ministério dela, não existe aqui ainda, né? Nós recebemos no último culto várias pessoas que eram de outros ministérios que ainda não existem na Austrália. Então, essa multicultura também eclesiástica, a gente também vivencia e enfrenta isso na Austrália. É o intercâmbio geral. Mas isso é muito legal para quebrar paradigma. Total. Né? Total. Porque às vezes tem eu acho que o brasileiro, quando você está no Brasil, tem muito essa cabeça de eu sou dessa igreja, eu sou dessa. Quando você vem num lugar e se reúne num lugar multidenominacional, você vê, poxa, não. Mas é um intercâmbio, Saulo. O intercâmbio faz isso. Em geral, é um intercâmbio geral. E é o que vocês estão falando. Que legal até a gente abordar esse assunto aqui dentro do Intercâmbio Austrália Podcast, que é isso mesmo, quando a gente, né, vai para um outro lugar, quando a gente lida com outras pessoas, a gente quebra paradigma, a gente abre os nossos olhos, né, para poder enxergar as situações e as pessoas de uma outra forma, respeitar todo mundo, né? Porque não é porque chega uma pessoa de uma denominação de outra igreja que você vai deixar de respeitar. Não, muito pelo contrário. É até legal que a gente entender e amar e respeitar cada vez mais, claro, né? E pegando esse gancho do intercâmbio, né? A gente pode até fazer uma analogia. Não estou cometendo uma heresia, povo, não está na Bíblia isso, mas a gente pode inferir que Jesus ele foi um dos primeiros intercambistas, porque na verdade ele deixou um comissionamento missionário de ir para outros povos, nada mais é do que um intercâmbio. Tanto que o judeu,
que é uma pessoa mais bairrista no sentido positivo, de cuidar um dos outros do que o judeu. E daí imagina uma cultura judaica onde que tu tá sofrendo dentro de uma outra, sobre a soberania de um outro governo que não é o teu, que era o governo de Roma, onde que tu tem um povo judeu altamente ortodoxo que chega a Jesus, fala do amor e diz para ti, agora tu tem que sair daqui. Tanto que no início, né, pastor? Até os discípulos se sentiram, né, sentiram uma dificuldade nisso justamente por causa dessa questão meio bairrista que você colocou. Com certeza, eles não queriam sair de Jerusalém. Aham. Só que Jesus tinha dito, ficar em Jerusalém, até que existe uma condição. O quê? Sejais revestidos de poder. E daí o texto A continua. partir daí... E sereis minhas testemunhas em toda a Judéia e até os confins da terra. Então Jesus foi o primeiro a apoiar o intercâmbio, no caso a missão, né, para a gente ter essa troca cultural. E a gente vê muito claro isso quando o Pedro, numa das primeiras viagens dele, que não era muito distante, ele vai para uma outra cidade, daí bate na porta dele, ele tem aquela visão antes que ele está comendo coisas que... tem que estar comendo coisas que não era costume do judeu comer. E Jesus disse, não, mata e come, mas não, senhor, não vou fazer isso. Daí bate na porta, ele vai para uma outra cidade, tá com o Cornélio lá para quebrar paradigma. Ele chega, para aí, mas isso daqui não é judeu, cara. O que eu tô fazendo com essa gente? E Jesus, não, tu não chama de comum aquilo que eu escolhi. E, na verdade, Jesus, ele estava assim, de pegar pelo texto bíblico, a gente pode fazer uma analogia, que é o que Jesus espera de nós. Todas as pessoas da face da terra, de todos os povos, são importantes para serem alcançados por Jesus Cristo. Perfeito, né, gente? Pega esse corte aí, né? E agora você tem uma definição melhor ainda de intercâmbio. Boa. Adorei. Sim, muito bom. Gente, e aí, deixa eu fazer uma pergunta assim para vocês. Eu acredito que são muitos, né? Os desafios que vocês enfrentam, né? De estar à frente de uma comunidade brasileira. Acho que a gente poderia fazer episódios e episódios e episódios disso. Sim. Tanto pela vida pessoal, pela profissional, né? Porque aqui a missão, né? Em alguns casos você precisa trabalhar junto também, Sim. né? Para se manter e estar num país que não é o seu, nova profissão, novos desafios. A gente tem várias questões de vistos aí que, né? Precisa lidar. Fora essa questão pessoal, profissional, também tem vários desafios com a comunidade, né? Que é dar suporte, porque eu imagino o quão deve ser desafiador para vocês, cada pessoa que chega com problema ou com propósito, e o quanto que vocês querem ajudar, e como administrar essas ajudas. E eu queria que vocês mencionassem assim, alguns desafios que vocês enfrentam e qual é o maior hoje. Sintam-se à vontade, né, de falar o que, tanto parte pessoal quanto profissional. E eu queria que vocês mencionarem pra gente aí como que é os desafios aí de vocês no dia a dia. Vamos pra ele, vai. Vamos começar primeiro do lado de lá, que eu tô começando toda hora. Vamos lá, Sheila. Nesses 5 meses de Austrália, né, eu acredito que o primeiro desafio que a gente enfrenta, né, como um ser humano chegando num país, né, diferente do dele, é o que todo intercambista, né, ele enfrenta. Porque é a questão da cultura, a questão de estar longe das pessoas que tu conhece, a questão da tua segurança, a questão de você se sentir muitas vezes, mesmo participando de uma comunidade, essa comunidade é pequena, tu tem a quem recorrer algumas pessoas, mas as pessoas que tu confia muitas vezes ficaram lá no Brasil. Eu digo que são teus amigos próximos, teu pai, tua mãe. Então esse primeiro desafio realmente é um desafio emocional, né, na parte pessoal, pro missionário, para a pessoa que vem para cá, o intercambista também, né? Ainda mais que vem com família, né? Que vem com família. Daí tu vem com essa carga emocional, um pai de família, né, como eu, com a responsabilidade sobre a esposa, a responsabilidade sobre a filha, e tu tem uma comunidade que está passando pelos mesmos desafios que Eu você, ia falar. e você também precisa dar suporte para eles. Sim. E muitas vezes tu tá naquele dia na bad, Sim. e tu precisa também ter uma palavra de ânimo. É por isso que Deus, ele é maravilhoso, que ele diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois fios, de 2 gumes, né? Porque ela corta para os dois lados, no sentido, no momento que tu ministra, tu também é ministrado para essas pessoas. Então, o primeiro desafio, para quem chega recentemente, é enfrentar essa questão de distância, de se acostumar com o local, com a cultura. E depois, quando tu começa uma igreja, é o desafio, cara, a gente está começando algo do zero. A gente está juntando a comunidade, a gente está criando uma igreja que vai ter a sua identidade, que mesmo sendo de uma denominação, a gente tem a nossa cultura, a gente tem o Bola de Neve, tem a filosofia dele. Em cada Bola de Neve ao redor do Brasil, nós seguimos a filosofia do Bola de Neve, mas nós temos as particularidades locais.
E aqui a gente está formando justamente isso, são gente de todo que é lugar do Brasil, todo mundo junto, formando uma comunidade com um propósito que é Jesus. Então isso é desafiador. E aquela coisa que toda comunidade também eclesiástica enfrenta no início, né? Pô, será que vai vir gente? Como é que vai ser? Eles estão gostando? Será que eles vão voltar? Mas isso é independente de começar ou não, né? Começo, meio e fim. Começo, meio e fim, Mas você sempre tem essa expectativa. Desculpa te cortar. Não, é isso. Então esse é um dos maiores desafios, eu imagino, né? A igreja vai crescer, vai acontecer, a gente está fazendo aquilo que Deus espera que a gente faça, né? Então esse é um dos medos que muitas vezes a gente, como recém-chegado, eu falo como eu, o Josiel já está aqui há mais de 5 anos, mas como residente mesmo, ele está há alguns meses, então é difícil. A gente enfrenta essas dificuldades e a gente fica bastante preocupado, né? Porque a gente é suporte também para as pessoas à nossa volta, com né? certeza, e é ser humanos e... Eu acho que o maior desafio é esse realmente, é você, porque, né, como um pastor ou um líder na igreja, as pessoas te olham, mesmo que não deve, né, as pessoas te olham de uma forma diferente. E nós somos seres humanos como qualquer pessoa, nós passamos dificuldade, nós sofremos tentações, tudo a mesma coisa. Só que o maior desafio, eu creio que seja esse de você ser o suporte para as pessoas no momento de uma necessidade, mesmo quando você mesmo está no momento de uma necessidade. Só que até dentro disso, a gente vê a perfeição de Deus, o quanto Deus nos capacita dentro daquele chamado que Ele fez para nós, de mesmo nesse momento que nós mesmos temos uma dificuldade, vamos dizer assim, passamos por um problema, a gente ter a capacidade, que não é de nós, mas vem do Espírito Santo que habita em nós, de, né, trazer um suporte para essas pessoas que estão em necessidade. Né? Um outro desafio que eu acho que é muito interessante é você conseguir fazer com que as pessoas entendam que Deus ele não perdeu o controle de nada. Por mais que as pessoas passem por dificuldades, por problemas, é fazer os nossos irmãos entenderem que, olha, mesmo que vem dificuldade, Deus não perdeu o controle, Ele ainda está no controle, Ele ainda sustenta, Ele ainda guarda, Ele ainda olha para você, Ele ainda ouve as suas orações, Ele ainda te ama, né? E porque às vezes essas pessoas acabam desistindo da sua caminhada cristã por causa dessas tempestades e dificuldades que aparecem, né? Então, esse desafio da gente chegar nessas pessoas e dizer, olha, não para, continua, Deus está no controle, Ele vai te sustentar, Ele vai te guiar, isso é um desafio muito grande também. Não está no script aqui, mas deixa eu fazer uma pergunta. Acho que o maior desafio também, acredito, né, como pastor que vocês são, como estão ali na frente da comunidade brasileira, é distinguir o que é da vontade de Deus e o que você pode fazer com o seu próprio braço, né? Porque eu imagino que vem, assim, principalmente estando na Austrália, pensando assim na comunidade, pessoas que passam necessidades, pessoas que estão no apuro, que o chefe não pagou na semana e precisa do dinheiro do aluguel. Então tem várias coisas que, de repente, vocês pensam fazer por vontade própria, pelo ser humano ali, tipo, ajudar, e tem coisas que também você tem que deixar acontecer, porque às vezes, então, acho que também distinguir isso tem que ter muita sabedoria, não? Por isso, a extrema necessidade, não só de pastor, mas de qualquer pessoa, de ter um relacionamento contínuo e permanente, um relacionamento diário com Deus. Porque quem vai te guiar nessas situações é o Espírito Santo. Né? E se você não tiver um relacionamento e uma comunhão muito próxima, né, com Deus, você vai acabar indo para o lado de tomar, né? Samuel, quando chega lá para ungir Davi, a primeira coisa que ele olha é o filho de Jessé, aquele ali é forte, é bonito, vai ser aquele ali que Deus escolheu. Né? Se ele não tem um relacionamento com o Senhor, claro que a gente fala de Antigo Testamento, a gente está falando de outra época, mas assim, se ele não tem um relacionamento com Deus, uma sensibilidade espiritual ali, ele não vai entender que, opa, peraí, não é esse, nem esse, nem esse, vai buscar o outro que está lá apacentando ovelhas, né? Então, essa necessidade não só do pastor, mas de qualquer pessoa de ter um relacionamento diário com Deus, né? A gente saiu de um jejum de 21 dias, que o jejum
é ir para isso, né, para que a gente tenha uma sensibilidade, arranque as coisas, né, que atrapalham a nossa comunhão, a nossa sensibilidade com o Espírito Santo, para nessas horas a gente saber a decisão correta de tomar, né? Não que a gente vai tomar a decisão correta todas as vezes, mas se a gente tiver uma sensibilidade, um relacionamento estreito com o Senhor vai nos guiar naquela que é melhor e a decisão correta. Dentro essa pergunta, ela é muito frequente, né? O que é Deus, o que sou eu? O que é da minha cabeça, o que é o direcionamento de Deus, né? Tem uma frase do pastor Luciano Subirá do Brasil que é muito relevante. Ele diz o seguinte, que a gente precisa pegar e fazer todas as coisas que estão ao nosso alcance como tudo dependesse de nós, mas sabendo que única e exclusivamente o cumprimento de todas elas vão depender única e exclusivamente de Deus. Então, sim, a gente trabalha com todas as nossas forças, a gente faz, como diz a Bíblia, tudo aquilo que está ao nosso alcance, a nossa mão para fazer, mas sabendo que a parte principal é Deus que vai fazer. Uhum. E como saber se eu estou fazendo aquilo que Deus quer ou aquilo que Deus não quer? O próprio apóstolo Paulo diz, tudo aquilo que é de bom tom, tudo aquilo que é bom, agradável, é lícito, nisso pensai, nisso executai. Tem certas coisas que a Bíblia nos orienta e a Bíblia fala conosco. Dentro dessa pergunta também, dentro dessa linha, surge a pergunta, como eu sei se é de Deus ou não é de Deus? Tu responde pela Bíblia? Eu digo, querido, a Bíblia ela responde isso, mas Deus nunca falou comigo, aquele eis que vos digo, e vem o manto, né? Você será o apóstolo das nações. Tem gente que nunca recebeu essa palavra, mas eu nunca recebi essa palavra, e começa com aquela choração, né? Que também atribui ao pastor Luciano Subirá, que é uma oração com choro, né? Uma choração. E vem com essa choração e disse, querido, mas tu tem Deus falando contigo todo dia onde na Bíblia? Ah, mas a Bíblia é muito generalista. Eu já vi isso, mas a Bíblia... Ah, mas a Bíblia é só tá lá a escritura. Eu disse, mas é uma escritura que está ali dada por Deus como voz de Deus para o nosso tempo. Então, meu Deus, o que eu deixei no Brasil e agora o que vai ser? A carta de Paulo aos Filipenses, esquecendo as coisas que para trás ficam, né? Eu sigo um alvo, acabou o Brasil, agora tu tá aqui nesse alvo que é a Austrália, Deus te trouxe para cá. Mas será que eu fiz certo vir para a Austrália? Claro, tem situações que a pessoa está tomando o rumo totalmente errado. Mas se a pessoa chegou até aqui, veio pela permissão de Deus. E se veio pela permissão de Deus, Deus tem um processo na vida dessa pessoa. E tendo um processo na vida dessa pessoa, ela vai entender logo ali na frente. A gente, como o Steve Jobs, ele coloca numa das falas dele na biografia de Steve Jobs, ele disse no discurso de Stanford que a gente não entende as coisas quando nós estamos passando por ela naquele momento, mas a gente vai entender quando a gente olha para trás. A gente olha para trás e a gente vai entender, por que eu fui para a Sydney, depois fui para outro lado, depois por isso. Eu vou entender dessa maneira, quando eu passei por ela, quando eu passei pelo processo. Pensando assim, pegando esse gancho que a gente estava falando aqui, sim, por um acaso, da Austrália, tá? Porque eu sei que a jornada de vocês é longa. Vocês já pensaram em desistir alguma vez? Tipo, né, falando desses desafios, bateu aquele momento que você fala, talvez não vai pra frente. E por que não desistiram, já que aqui estão? No meu caso, é tudo muito recente, né, Sheila? Mas para mim foi no dia 24 de dezembro, o Natal, e pensa o nome que ama o Natal sou eu. E daí era para ser um dia muito feliz, mas deu aquele baque, porque tinha algumas coisas com relação a trabalho, né? Como eu vim aqui com a família, a gente tem responsabilidade com a família, tudo. Algumas coisas não estavam acontecendo daquilo que eu estava esperando que acontecesse, e eu pensei, cara, o que eu tô fazendo aqui? A gente largou a nossa casa, eu larguei a minha empresa, a minha esposa, eu brinco com ela, minha esposa no Brasil era madame, 7 anos, ela passou um Shemitah inteiro só, cuidando das coisas em casa, cuidando de mim, tudo, graças a Deus. O Senhor corta isso, não deixa minha mulher ouvir, senão... Mas é real. Isso é real. Deus permitiu isso para ela, sabe? E daí quando a gente chega na Austrália, agora ela tá trabalhando direto, 8, 9, 10 horas, eu pensei, meu Deus, pai, o que é isso? Lá no Brasil eu dava conta de tudo, aqui ela tá tendo que trabalhar. E eu pensei, sabe aquela coisa que a gente falou alguns minutos antes sobre, será que é Deus, será que não é Deus? Mesmo tu sendo missionário, pastor aqui, tu fica, será que de fato eu tô no lugar certo? Sim. Eu tô fazendo aquilo que Deus queria? Daí para onde que a gente vai? Para a palavra. Eu fui para a palavra e também a palavra de Deus nos ensina a trazer à memória aquilo que nos dá esperança.
comecei a lembrar das palavras que eu recebi, dos textos bíblicos que marcou a minha vida vindo para cá, Josué 1:9, ser forte e muito corajoso. Eu gosto muito do T.D. Jakes, o Bishop T.D. Jakes da Igreja dos Estados Unidos, do Powerhouse, e o T.D. Jakes, ele falava muito no meu período antes de vir para cá, que eu acompanhava os cultos dele online. Na verdade, eu acompanhava o culto de vários pastores ao redor do mundo, né? Mas ele pregava muito forte sobre conquistar a terra, sobre esforço, sobre batalha, que vai ser duro. E ele, numa das ministrações de Josué 1:9, ele diz que quando tu tá do lado de cá do rio, antes de conquistar a terra prometida, tu não tá nem na terra prometida e tu também não tá nem onde que tu tava antes. Tu enxerga a terra prometida, mas tu tem um desafio ainda pela frente, que é aquele rio que transbordava, que era uma enchente para atravessar. Então tu fica quase que num limbo. Será que estou ou não estou no caminho? Então, naquele momento, eu fiquei num limbo no dia 24 de dezembro, né? E daí fui para a palavra. Ser forte e muito corajoso. Ser forte e muito corajoso. E daí a gente respira. Lembra de Davi quando diz: o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E daí a gente continua. A gente levanta, enxuga as lágrimas e segue em frente, sabendo que batalha é uma coisa fácil. Às vezes, pastor, eu penso que a gente romantiza a questão de uma batalha, de uma luta. A gente romantiza Josué 1:9. Quando que lá, na verdade, ele estava indo para a guerra. E numa guerra, ou tu te defende, ou tu morre. Numa guerra, tem 200 pessoas ao teu redor querendo pegar e te matar e acabar com a tua vida. E tu tem que pegar e se esforçar para aquilo que não aconteça, e tu vai até as últimas consequências, às vezes quase sem força nenhuma, mas tu tem que levantar a espada e continuar. E daí essa palavra foi que me sustentou, e por isso nesses 5 meses estou aqui, espero ficar na Austrália ainda até o Senhor permitir, né, nos próximos anos, né? E Natal, você falou que foi 24, mas Natal também, né, dá aquela bad, né? Tipo, oxe. meu Deus, o Natal é tão importante pra gente. E aí você tá aqui do outro lado, totalmente diferente. Mas eu lembro que a minha sogra falava assim pra mim, quando eu cheguei aqui, né, ela trabalhando bastante, e aí, como que tá aí? Tá super feliz. Ela não falava, não consigo entender. Aqui no Brasil tinha faxineira, agora é faxineira no Brasil, ou na Austrália, e eles não entendem mesmo, né? Então a gente, falando que a sua esposa, né, tava lá um tempão sem trabalhar e agora tem que trabalhar. Então a gente tem que dar um passinho para trás, né, e entender também o processo de Deus na nossa vida. Mas eu acredito que agora com 10 anos, né, Saulo, a gente pode até falar que já valeu a pena esses passinhos aí. Acho que vale a pena. Você que tá aí, ainda tá no processo, olha, fica aí, segura que vai dar certo. Vale a pena sim, né? Eu acho que desafios a gente vai ter em qualquer coisa que a gente vai fazer, né? E a vontade de desistir também. Qualquer coisa que a gente vai fazer que traz pra gente uma dificuldade, um desafio, cria na gente uma vontade de desistir. Desconforto, Um né? desconforto, aquele negócio, é melhor parar aqui no meio do caminho e tentar uma outra coisa, porque... Então, da mesma forma, vim pra Austrália, teve, né? Se eu for contar tudo aqui, a gente vai passar o dia Você inteiro. vai vir no História Real Oficial, os dois, contar a trajetória de vocês como intercambista. Eu já vou deixar esse convite, porque eu conheço a história do Saulo, é sensacional, né? Já tô dando uns spoilers Teve um aqui. amigo meu que falou assim, você devia escrever um livro. Com certeza. Mas você sabe o que está sendo mais gratificante pra mim no podcast? Dar voz à história das pessoas. E isso tem valor. Tem valor. A gente, principalmente pra quem tá chegando aqui na Austrália, então saiba que a sua história tem valor, sabe? Que essa batalha, essa guerra aqui, né? Ela tem valor. E quando a gente vence, não... Porque o que é vitória pra gente hoje, né? Vitória em forma geral, as pessoas às vezes elas querem um prêmio que aparece, que tá estampado ali. E hoje eu aprendi a reconhecer as minhas vitórias diárias. Então todo dia pra mim é uma vitória. Eu até postei um Reels esse dia eu andando de patins. Você precisa ver que coisa feia eu andando de patins. Mas pra mim foi uma vitória, porque eu não caí. E aí quando eu olhei, depois que eu olhei aquele vídeo, eu falei, como é que eu fui? Entendeu? Então, e a Austrália é isso, a Austrália é uma vitória. Então, step by step, a história do Saulo aqui é cheia de desafio. Ele já tá convidado, né? Hoje não vai dar tempo de gravar, mas vocês dois estão convidados para voltar aqui, voltar com a esposa aqui, contar a história de intercambista. E aí você vai contar tudo isso aí pra gente. Sim, com certeza, com certeza. Você não respondeu. Não, tem muitos desafios, né? Já pensou em desistir? Desistir, né? Já, com certeza, mas eu acho, tanto na vida cotidiana, no nosso secular, né, quanto dentro da igreja, né? O secular eu tive muitos altos e baixos na Austrália,
Mas eu sempre recorro, o pastor Michael falou, eu sempre recorro para a palavra, para a oração, né, pedindo um direcionamento do Senhor. E dentro da comunidade cristã também é a mesma coisa. Agora, a grande diferença que eu vejo dentro de um ministério é que o ministério, ele não é simplesmente, né, você começa ali 8 horas da manhã, 9 horas, 5 horas da tarde, você para e acabou. Acabou. Não, né? Horário de trabalho encerrou. Você tá ali fazendo algumas coisas, algumas tarefas da igreja, você vai no culto, você chega em casa 10, 11 horas da noite às vezes, e no meio da noite você recebe uma ligação, pastor, eu tô passando um problema, o meu casamento, o meu filho, e o que eu faço? E aí você, né, vai correr atrás para poder dar um suporte, uma ajuda naquilo. Sim. Né? Então, essas coisas, e tem a questão da sua própria família. Também, né? Você tem que saber, né, Gerenciar isso. gerenciar essas coisas. Agora, a grande questão que eu vejo é que, assim, diferente de qualquer outra, né, profissão, vamos dizer assim, tem pessoas que nem veem o pastorado como uma profissão, para mim é uma profissão, Sim. né? É uma profissão que Deus colocou na sua mão e você, né, você trabalha pro reino, né? Você trabalha pro Senhor, seu patrão é Deus, Sim. né? E aí, o grande ponto da questão é que, assim, quem te capacita em tudo isso é Deus, né? Na hora dessa vontade de desistir, é o Senhor quem te fortalece. Eu ia perguntar né? isso, eu ia falar, você acha que por ser cristão, essa decisão, esse poder de decisão é totalmente influenciado por Deus? Poder de decisão do quê? De não desistir. De não desistir? Não, existe a sua parte, né? Você também tem que dizer se você quer ou se você não quer. Mas a partir do momento que a própria palavra de Deus, ela diz assim, aquele que põe a mão no arado, não olha para trás. O Senhor não se agrada daquele que olha para trás. Você pôs a mão no arado, vai para frente. Agora, fica certo que eu vou estar com você nesse ir para frente. Você não vai estar sozinho, né? E a questão também é a gente entender que a nossa luta, ela não é uma luta material. O próprio Paulo, quando ele está falando lá a respeito das armas espirituais que Deus colocou nas nossas mãos para a gente usar no nosso dia a dia, ele vira para a gente e fala assim, ó, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra as coisas materiais. A nossa luta é espiritual. Agora, se a nossa luta é espiritual e eu sou um ser material, eu não vou vencer na minha mão. Eu vou vencer através do espiritual. E quem me capacita espiritualmente? É Deus. Muito legal. E aí é Ele que não vai deixar eu desistir na hora que aparecer as dificuldades e o desejo, às vezes, de desistir. Com certeza. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, quem quiser começar, fica livre. Nessa jornada aí de Austrália, né? Ou fica aberto também que não seja na Austrália. Teve alguma história assim emocionante, assim, que vocês viram que impactou? Vocês não precisam falar nomes e situações e né, pontuar, porque a gente não tá aqui para expor nada, mas sabe aquela questão que você fala assim, caramba, eu tô no caminho certo? Sabe? Que emocionante, tá valendo a pena. Porque também tem, né, tem todo um trabalho e tem que ter uma satisfação, tem que estar condizente com tudo isso que vocês falaram, né, como um chamado e tal. Então, assim, veio esse momento já de você falar assim, nossa, eu tô no caminho certo, teve essa história aqui que eu ajudei, ou que de forma eu orientei, ou que aconteceu, se vocês puderem colocar pra gente. Ó, Sheila, eu vou compartilhar uma que eu acho que essa marcou muito a minha vida, e eu vejo muito a mão de Deus. Claro, em todos os momentos eu vi a mão de Deus sobre a minha vida, mas quando eu fiz a minha faculdade de contabilidade, meu mestrado de contabilidade. Não é pra você falar. Não é pra não falar, era assim. Quando eu terminei, só esse ponto, depois a gente... Quando eu terminei, eu entrei no meu pós-study visa, o visto que eu posso trabalhar. Só que para eu entrar nesse visto, eu precisava de uma nota no IELTS. E eu fiz IELTS 7 vezes. E eu não tinha mais tempo, você tem um período só para fazer, né? 6 meses. Depois disso, você perdeu a oportunidade. Eu tinha uma semana. Você não consegue uma semana ir lá fazer 8 IELTS e ainda tirar a nota. Porque o IELTS ainda é 2 semanas, né? Agora tem o PTI, que é mais popular, a gente já teve até Na época não tinha PTI, na época era só o IELTS IELTS. E não era online. O IELTS era só em papel. Era Ou quinzenal, seja, não era? você marcava
você demorava 15 dias para conseguir fazer a prova, aí você fazia a prova e esperava mais 15 dias para sair o resultado. É. 15 ou 3 semanas? Era 3. Eu não lembro, É, era isso de aí, 15 só a que 20 dias. Um mês Um aí pra negócio poder assim. conseguir essa Eu não tinha mais prazo. prazo, acabou, eu não tinha o que fazer. E depois da faculdade, como que você faz um outro visto de high education? Você É. tem que ir embora, É. né? E aí eu falei assim, bem, se eu tiver que ir embora, a gente vai embora. Mas eu fiquei muito triste com aquilo, né? E eu lembro que eu tava no meu quarto, já indo deitar, meus pais estavam aqui na sala, e aí, quando eu deitei, o meu celular apitou. E a hora que eu peguei meu celular, era um amigo meu da faculdade, falou assim, você viu o que a imigração fez? Eu até me emociono, mas o pessoal da igreja fala que eu sou pastor chorão, isso mesmo. Eu já tô quase chorando aqui do lado deles ouvindo. E aí, eu lembro que o meu celular tocou, meu amigo da faculdade, você viu o que aconteceu na imigração? Eu falei, não, o que aconteceu? A imigração, ela pedia uma nota de 6 em cada matéria, né? E eu não conseguia, eu tirava 7, 6, 6,5, 5. 5. Era sempre assim. Sempre uma, né? Que fica ali no... Sempre Puxa pra uma. baixo. Aí ele virou e falou assim, a imigração mudou, você não Overall. precisa mais de 6 em cada, você precisa de 6 overall. Ah! Aí eu te falo, quando que a lei, a imigração, ela muda, e não era época de Covid, não, era época normal, né? Quando que a lei muda para baixo, a imigração vai dificultar, ela não vai facilitar, né? E eu vi ali a mão de Deus, né? Eu lembro que eu levantei, fui na sala e falei, glória a Deus! Meu pai e minha mãe levantou todo desesperado, o que foi que aconteceu? Deu certo. No outro dia eu fui lá e apliquei pro meu visto. Caramba! Então, assim, foi um momento muito difícil, mas foi um momento onde eu vi a mão de Deus, né, ali atuando. último minuto, né? No último minuto, né? Então, até eu acho que é algo que eu deixo para as pessoas, sabe? Confia no Senhor, né? Mesmo no último minuto, parece que não tem mais jeito, parece que não vai dar. Confia no Senhor. O Senhor, ele vai trazer o melhor para aqueles que, né? Como é que é o texto que fala? O Senhor faz o melhor para aqueles que confiam nele, Sim. né? Eu vou fazer Então, uma brincadeira aqui séria, gente. Você que Hum. não está passando na nota do PTI e do IELTS, né? A comunidade cristã tá aí pra te ajudar. Vamos orar por ti, mano, mas Vamos tem que orar estudar. pra você agora no final desse... Mas tu tem que estudar pra caramba também. Ai, que legal, Saulo, que legal. Ainda bem- Então eu acho que esse foi um ponto emocionante da minha trajetória. Mais um, né? Mas isso aí era pra você ter guardado pro História Real e Oficial. Mas você vai Ai, contar de novo e desculpa. vai chorar Eu aqui, conto, hein? Já prepara os conto, sim. lencinhos aí, Toda gente. vez que eu conto, eu choro. Ah, mas então, é mesmo, é uma normal. vitória, é uma vitória. Uhum. É uma vitória. É, uma vitória. Ainda bem que eu achei um que é chorão também, né? Mas a nossa história emocionante aqui na Austrália, né? Ela aconteceu logo no início, né? Nosso terceiro dia, quarto dia de Austrália. Quando na nossa trajetória, né, vindo para cá, existiam algumas coisas que estariam certas, né? Por exemplo, ia ter uma acomodação quando chegasse aqui, ia ter o trabalho. Tu tá rindo que também aconteceu contigo, né? Ia ter o trabalho, existia uma projeção de carreira nesse trabalho, existiam muitas coisas, né? Mas fato é que no dia antes de eu embarcar, todas essas coisas caíram por terra. E eu não teria onde ficar, não tinha uma acomodação, a gente... Não tinha? Não tinha, a gente não No tinha onde embarque? ficar. Não tinha, eu não tinha... Não, e eu Tô tava indo. tentando já há bastante tempo e não conseguia nada, mas na verdade eu fiquei sabendo oficialmente que não teria no dia antes de embarcar. E daí eu ia passar ainda 15 dias na Califórnia, daí, tem 15 dias para ainda tem esse tempo. Eu mandava a comunidade brasileiros em Sydney, para todo mundo, e alguém soubesse um cantinho para abrigar eu, a minha esposa e a minha filha. E É que o maior desafio acho que é por causa da filha, né? Uhum. Ter um local que... Apesar que com quarto dá, né? Com quarto dá. Sim, Mas não, você sozinho, você ainda se enfia Se em enfia. qualquer lugar, né? Agora com família, mas nem assim a gente conseguia, nem qualquer cantinho. E a É gente porque pegou... você não mandou mensagem pro Saulo. E daí a gente pegou contando as moedas, né, Saulo? Quando vem pra cá, contando as moedas, o que Que dá? isso, Bom, imagina. Eu tenho uma consigo- história muito boa das moedas. eu consigo pegar e pagar 4 dias de hotel, consigo pagar mais 4 dias no Ai, Airbnb, Senhor. seja o que Deus quiser. E daí eu não tinha nem hotel nem Airbnb. Daí a gente tava na Califórnia, daí a gente pegou e consegui buscar, amor, um preço mais em conta que a gente achou, que dava no orçamento, e depois a gente ia pro Airbnb. Daí a gente chegou aqui, já no primeiro dia, quando eu cheguei de manhã, já só deixei as coisas no hotel, já saí, fui resolver banco, o pessoal me ajudando, me indicando como é que fazia, né, todos os registros e tal, aquela loucura lá, gastando horrores com
com Uber, porque a gente não entendia de como pegar ônibus ainda, essas coisas, né? Mas enfim, e daí a gente começou aquela trajetória das inspections, né? Achar um lugar para morar. E daí as vozes, né, abençoadas, enviadas, né, não por Deus, diziam, mas tu não vai conseguir, tu recém chegou, não tem como, é impossível. Alguém que chegou na Austrália há pouco tempo conseguir, pelo real estate, um agent, tu conseguiu alugar alguma coisa, tu tem que achar um brasileiro, alguém que te ceda, né? E eu olhei para minha esposa assim, bom, nós é crente, né? Mas a agência não ajudou vocês nesse suporte? Vamos deixar isso no outro No momento. outro A agência não teve culpa nisso, porque a agência, até antes de eu embarcar, ela sabia que estava tudo certo para mim. Entendi. Tá, não, isso E vai daí, ser quando pro real chegou, oficial. ficou num outro momento, né? Ela tentou, a agência é excelente que nos atendeu, Que né? bom. Uhum. Mas não foi culpa deles, né? Sim. Mas enfim, dentro dessa situação, eu olhei para minha esposa, nós é crente, então vamos fazer o que a gente sabe fazer, vamos orar e confiar e fazer a nossa parte. A nossa parte era fazer inspection. O senhor, quando a gente chegou aqui, foi muito claro que ele nos apontou as Northern Beaches para nós irmos, né? E quando eu cheguei aqui, que eu estava no hotel em Brookvale, eu saí para correr, que eu gosto de correr, e fui parar em Dewey. Eu parei em Dewey quando foi aquela coisa de crente, né? Tu começa a ter aqueles arrepios, aqueles negócios, meu, tem alguma coisa nessa terra, né? E o senhor começou a falar comigo, e ele disse, é aqui que eu te quero. Aqui tu vai estabelecer, tu vai começar a célula. Eu disse, mas senhor, isso é muito doido, eu tô lá do outro lado, a minha esposa estuda em Manly. E daí como é que vai ser e tal? Não, é aqui. Então tá, se é aí, eu fiz daí um filtro, botei todas as propriedades de DUI, selecionei umas 10, inocente, né? Como se o cara conseguisse fazer 10 inspections, né? Num dia. E daí eu com a filha pequena, sem carro, sem carrinho, sem nada. E começamos no sábado de manhã, isso daí era o nosso terceiro dia de Austrália, a gente chegou numa quinta, sexta, sábado já estava fazendo inspection ali em DUI. E daí, olhei a primeira, olhei a segunda, 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas. E eu, meu Deus do céu, isso a gente está falando do dia 2 de dezembro, mais ou menos. E eu, meu Deus, o que vai ser? Da minha esposa, né, usada por Deus, ela teve um direcionamento. Que daí tu vai entender que todo homem entra em pânico nesse momento, amor. Nós estamos olhando os lugares que são bem mais acessíveis do que cabe no nosso bolso. Vamos subir um pouquinho o nível, daí o quê? Tu tá falando o quê? Não, subir o nível financeiro. Daí tu tá maluca, cara. Daí o Espírito Santo, incrédulo, sobe o nível. E daí tá bom, daí a gente começou a olhar apartamentos de um valor um pouco maior, mas que era o limite. Eu ia trabalhar só para pagar o aluguel e comer era pela graça de Deus. Mas é sério. E daí daí fomos. Daí diminuiu de 30 pessoas, daí tinha 10. Tava mais fácil a concorrência, né? Só que a Sophie, ela não aguentava mais caminhar, coitadinha. Minha filha, ela é uma guerreira, cara. Ela é uma guerreira, ela caminhou, carregava ela, daqui a pouco, sabe quando a criança não aguenta mais? Quem tem filho sabe, né? Sim. Não aguenta mais. Eu olhei pra mamãe e disse, amor, não tem mais como. Ela não aguenta. Mas, amor, a gente tem mais 3 ou 4 ainda pra ver, amor. Não dá. Mas, amor, a gente vai perder, amor, Deus vai prover, não tem o que fazer. Nisso a gente tá passando em DUI, se não me engano, na esquina com a Oaks Avenue, quem conhece ali a região sabe, tem uma igreja anglicana. A gente tá passando e daí tinha esses clean-up, né, era dia de clean-up, e daí tava lá um monte de coisa, e minha esposa, ela pensou, Deus, a gente deveria comprar um carrinho de criança para carregar. Ela olha assim, ela teve a visão além do alcance, né, quem é das antigas sabe. Ela viu uma roda, não, uma rodinha, no meio do monte de coisa tinha uma rodinha, amor, ali tem um carrinho, eu olhei, aonde? Ali, amor, é uma rodinha, não, é um carrinho. Daí a gente foi lá, puxou, eis que surge, né, um carrinho, cara. A gente pegou o carrinho, eu tenho esse vídeo ainda guardado, surge o carrinho zerado, aquela coisa que na Austrália a gente começa a ver, né, que tem coisas zeradas que o povo doa. Então a Sofia, ai pai, que maravilha, daí a minha esposa viu como Deus é querido, filha, mandou um carrinho para você. Botamos ela no carrinho, a gente foi daí em direção à próxima inspection, que aconteceria dali a 30 minutos, passamos na frente de um restaurante, ela comeu alguma coisinha, estava esperando, entrei, mas era muito mais do que eu estava disposto a pagar. Eu só estava indo pelo direcionamento profético da minha esposa, né? Vamos dar o passo de fé. Quando eu olhei aquele apartamento, eu pensei, nunca, né? Os australianos que chegavam lá, a gente via que era outro nível, né, de gente, né? Não tem como. Cheguei há 4 dias aqui, mas a gente crente, olhamos o apartamento, nossa, isso daqui é um sonho, né? E daí não tinha nem condições de fazer proposta, nada, era aquilo que estava. E daí peguei o link, fiz a application e mandei para eles do sábado, mas sem nenhuma expectativa. Mas, quando a gente saiu desse apartamento, eu olhei e Deus mostrou, vai ser aqui a célula.
A gente fez um ato profético. A gente disse, Senhor, então se é para nós, isso daqui ninguém mais vai conseguir fechar, esse apartamento é nosso, a gente vai morar aqui, a gente vai começar a nossa vida aqui. E daí a gente orou tudo, consagramos e fomos embora. Quando deu na segunda-feira, a imobiliária me ligou. Ô, senhor Michel, eu queria confirmar algumas informações, o senhor chegou na Austrália faz uma semana, é isso? Sim, uma semana. Ah, sim, você tem uma filha, uma esposa que vai morar no apartamento? Sim, então eu falei com o proprietário e não coloca nenhuma objeção com relação a ter brasileiros no apartamento. Deu, que bom, eu pensei, né? Não tem nenhuma objeção com brasileiros, já é uma grande coisa, né? Eu nem sabia que teria isso, mas enfim, né? Daqui a pouco eu não entendi direito o que ela falou, mas eu dei risada. Então ela disse, eu só vou confirmar alguns dados e daqui a pouco eu lhe retorno. Eu olhei assim, falei com minha esposa, o que foi? Não, a imobiliária, o quê? Não, aqui, sabe aquele apartamento do impossível? Sei, me ligaram. Dela, o quê? Ligaram? É esse? Não sei o quê. Deu, calma, amor, ela só ligou para confirmar, ela disse que vai ligar daqui a pouco. Deu 15 minutos, ela ligou. Ela, parabéns, senhor Michel, você tem uma nova casa. Deu, como assim eu tenho uma nova casa? Sabe quando não cai a ficha? Não, o senhor foi aprovado. Isso quer dizer o quê? Não, quer dizer que o senhor tem um lar para sua família, sua filha. Deu, me explica. Dela, não. Eu mandei a sua ficha para o dono do apartamento. O dono do apartamento, ele é um brasileiro. Luiz, o nome dele. Luiz, muito obrigado, foi usado por Deus. Que bem. Luiz. E ele disse que quando viu a ficha de vocês, ele identificou ele chegando aqui há 7 anos atrás, com uma filha pequena e a esposa, e sem ter nenhuma oportunidade para onde morar. Ele sabe a dificuldade que é. E ele mandou cancelar todas as outras propostas e alugar para vocês. Então, parabéns, vocês têm uma casa nova. A coisa mais impossível de tu pegar e conseguir uma casa alugado diretamente numa imobiliária com menos de uma semana de Austrália aconteceu. O seu choro é meu choro também, viu? Deus seja glorificado por isso, porque quem tá aqui sabe, né, o quanto é desafiador a gente chegar aqui. E seu choro, a alegria de vocês é a nossa alegria também, não é à toa. É o que eu te falei, eu fico muito emocionada de fazer esse podcast, dar voz a isso, né? E ainda mais trazendo agora aqui a mesa cristã aqui e a gente unir todas essas informações e pegar o quebra-cabeça e colocar cada pecinha. Parabéns. Até então você morava onde? Até então eu estava no Airbnb. Airbnb. Ai, gente! Como vocês fazem isso com a gente, assim, ao vivo? Deixa eu até perdi aqui, tá, vamos lá para uns pontos aqui finais aqui da nossa conversa. Vamos falar um pouquinho sobre em relação ao cristianismo aqui na Austrália. O que vocês sentem? Vocês sentem que o australiano, eles estão abertos para isso? Como a gente está falando de um país multicultural, que, né, que tem diversas culturas, diversas religiões, como que é? Vocês já lidaram com alguma situação aqui constrangedora? Enfim, tô chorando ainda, né? Gente, dá um lencinho aí. Olha só, Sheila, a Austrália é um país livre, né? Você tem a liberdade de expressão, a liberdade de religião. Eu comparo muito ao Brasil, né? Você tem a liberdade, né? Claro que você tem aqueles pontos que no Brasil você pode abordar as pessoas, aqui tem umas restrições quanto a isso. Mas você tem liberdade de chegar para uma pessoa e falar, eu posso falar a respeito de Jesus, né? Sobre isso, e se a pessoa abrir a porta, você tem essa liberdade. Agora, um ponto que eu acho que é muito complicado na Austrália é que, assim, a Austrália é um país rico, né? Nós temos um poder aquisitivo muito grande, né? Se você trabalhar, você consegue conquistar as coisas. E eu vejo que o seguinte, as pessoas, às vezes, por conseguir conquistar muito as coisas, elas acabam deixando o Senhor de lado. Eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, eu tenho bens, para que eu preciso de Deus? Né? Então, o que acontece? Esse eu acho que é um ponto muito difícil na questão do cristianismo na Austrália. Vida boa, poder aquisitivo alto. Para que eu preciso? E na realidade, eu não preciso de Deus pelo que Ele pode me dar. Eu preciso de Deus pelo que Ele é. Sim. Criador, misericordioso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Eu preciso dele pelo que Ele é e não pelo que Ele pode me dar. Só que, e outra, os bens, o material, ele vai me dar, ele vai nos dar uma alegria momentânea, um prazer momentâneo. Você compra um carro novo, aquele carro que você sempre sonhou, ele vai te dar um prazer e uma alegria muito grande dentro dos 3, 6,
primeiros meses, 1 ano. Sim. Depois, aquilo já, eu não quero, eu quero um modelo novo, eu quero algo novo. Agora, servir a Deus verdadeiramente é uma alegria contínua, né? Tanto que a Austrália, ela tá nos países, os maiores níveis de suicídio, de depressão. Por quê? Porque o único que pode saciar a necessidade e o prazer da nossa alma é Cristo e não bens, né? Então, o que acontece? Essa eu vejo que é uma dificuldade, né, de ser um cristão na Austrália. Mas você né, acha que aqui você- é aceitável? Você acha que os australianos são cristãos? Eles acreditam em Cristo? Sim, É isso que acredito. essa Acredito. mensagem, porque Aham. as pessoas, ela não é um país cristão, mas tem muitas pessoas que Tem creem muita, em Cristo aqui, sim, certo? mas tem muitas que não creem Tem nem em que nem Cristo e saem. nem em ninguém, E nem saem. e nem em E nada. tem os anticristo aqui também, né? Aham, Tem outras tem. religiões, Aham, né? sim. Tem outras- Mas eu acho que o que mais influencia isso é justamente isso. Eu não digo só pela questão dos brasileiros conquistar. O próprio australiano, né? Ele tem o poder, mais ainda, ele tem um poder aquisitivo que ele pode conquistar as coisas muito fácil. E esse conquistar as coisas muito fácil, ao meu ver, é que faz com que eles... Para que eu preciso de um Deus? É. Eu tenho tudo que eu Não, preciso. isso vai ficar para um próximo assunto, porque a gente poderia abordar várias coisas aqui em relação a criar os filhos aqui, né? Uhum. Ter essa... eu acho que aqui a gente tem realmente acesso, tem um poder aquisitivo muito melhor do que no Brasil. Sim. E tem a questão da criação dos filhos também, que aqui tem informação, que as coisas acontecem, né? Informação que tecnologia aqui né? Então, nossos filhos estão crescendo com tecnologia mais acessíveis do que a gente. Uhum. Então, tem informações, né, totalmente fáceis, rápidas nas escolas. E a gente depois pode fazer uma mesa redonda em relação a isso também, que tem outros assuntos que a gente pode abordar, Sim. né? Uhum. O quanto isso vai impactar. Eu me recordo que uma vez eu tomei uma decisão de não ir à igreja brasileira, porque eu ficava pensando que a minha filha ia crescer no colégio onde as pessoas falam a língua inglesa, Uhum. e eu não queria que ela fosse para a igreja brasileira e falasse: mãe, mas isso é coisa de brasileiro. Tipo, Uhum. não se encaixasse na comunidade. E, a princípio, a minha decisão de talvez seguir na igreja que Uhum. falava só a língua australiana, o inglês, foi para ela fazer parte daquilo. Ela ver que aquelas pessoas falam a língua dela e ela poder se relacionar e ter o mesmo vocabulário, né? E aí, Uhum. quando eu fui para a igreja brasileira, eu tive alguns exemplos que eram ao contrário. Mas a gente pode puxar um mesa redonda, de repente, só para isso, né? Porque Uhum. tá muito gostoso esse Muita papo. Aqui o coisa. pessoal tá ali, ó, corta. Mas para encerrar, gente, eu preciso que vocês dêem um conselho aí, né? Para quem tá aqui sozinho, né? Aqui na Terra dos Cangurus, né? Como que a comunidade cristã pode ajudar? Pode ser? Pode ser. Só eu vou encaixar as duas coisas, né? A questão da dificuldade com relação ao cristianismo na Austrália, Sim. né? Eu percebo essa situação do cristianismo na Austrália, a dificuldade, eu vou dividir em brasileiros e o australiano, né? E daí também os outros países. O brasileiro, ele quando vem para cá, mesmo cristão, ele cai numa situação espiritual que ela é silenciosa. Penso eu, tá, pastor? Uhum. Porque que situação espiritual silenciosa? No Brasil, muitas vezes os ataques espirituais do mal, eles são deflagrados, é embate direto. O mal, ele se manifesta enquanto mal, muitas vezes, lá, né? Aqui, ele é silencioso, ele está disfarçado, muitas vezes, dentro dessa questão do estado de welfare, onde que as coisas são acessíveis. E se vocês perceberem, o brasileiro que chega aqui, Uhum. diferente do australiano, ele trabalha 12, 13, 14, 16, 17 horas. E o australiano não. Então ele vem para um país que é maravilhoso, onde que Deus quer plantar ele aqui, enquanto cristão, enquanto ser humano, só que ele entra num limbo espiritual de Uhum. Mamon, e a gente fala isso em outro momento também, dessa potestade que escraviza ele, e eu conheço brasileiros que estão aqui há 5, 6 anos dentro disso. A vida deles é 12, 13 horas de trabalho, é ganhar dinheiro, mandar dinheiro para o Brasil, ou construir alguma coisa, construir aqui, viver o que eles nunca viveram, são cristãos, mas eles não aproveitam aquilo que Deus tem preparado para eles não usufruem, eles se tornam escravos. E essa potestade de escravidão, para mim, ela é muito nítida no meio da comunidade brasileira e no meio da comunidade cristã. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, qual é a dificuldade da igreja brasileira, muitas vezes, com a comunidade cristã brasileira?
Cara, às vezes o pessoal não vai no culto porque está trabalhando, não que não tenha que trabalhar. Não consegue gente para servir porque trabalhou 12, 13 horas, não que não tenha que trabalhar. Mas precisa do equilíbrio. Tem gente que diz, cara, pelo amor de Deus, um dia de folga na semana, mas eu preciso fazer a grana, eu preciso guardar dinheiro, salvar dinheiro. Mas tem que ter um limite. Deus também não se agrada desse tipo de situação, porque tu vai ter um treco daqui a pouco. E para o australiano, até o pastor era estatístico, eu fiquei maravilhado que na Austrália tem o Statistic Bureau, se não me engano, e lá tem dados para tudo. E a Austrália, ela se diz, 40% da Austrália se diz cristã. Só que a Austrália, ela não tem uma religião oficial, ao mesmo tempo ela permite que as religiões elas se manifestem naturalmente. Mas, cara, eu não imaginei que era tanta gente se dizendo cristã. E eu imagino também, eu percebo no Austrália, ele é muito gnóstico. Aquele que não é cristão, ele é agnóstico, acredita em outras coisas. E daí tu vê toda a influência, né, dos países aqui ao redor, né? Sim. Que ele acaba tendo isso como crença para ele. E tem daí uma proporção que eu nunca vi igual, que nem o pastor mencionou, do Bateu. Que ele não professa, ele não acredita em nenhum tipo de força superior, nenhum tipo de Deus. Então, essa dificuldade eu vejo com os brasileiros, em primeiro lugar, que eles entram nesse círculo vicioso, que para mim é espiritual, de escravidão. Para os australianos, que eles têm esse estado de welfare, então, cara, para que eu preciso de Deus? Para os australianos que são gnósticos e os australianos que eles declaram abertamente que Deus não existe. E daí das recomendações finais, né, do conselho, né, dos brasileiros. Gente, você que está chegando aqui, você é cristão, não é cristão, só tem alguém que pode te ajudar de fato na Austrália que não vai te decepcionar, é Deus. Essa pessoa, por meio de Jesus Cristo, do Espírito Santo, ele vai estar te conduzindo aqui em todo o processo, e se Deus te trouxe aqui, ele tem um propósito com isso, ele vai cumprir esse propósito na tua vida. Mas não quer dizer que vai ser fácil. Toda a terra, ela é conquistada por meio de luta, de esforço, e tu vai ter que se esforçar dentro disso. Vai ter altos, vai ter baixos, vai ter dia que vai pensar, meu Deus, tu me abandonou, onde é que tu tá? Ele vai dizer, oi, ô seu boca de mousse, como diz na minha terra, né? Tô aqui do teu lado, cara. Tô aqui te ajudando. Só passa o processo, aguenta a pancada porque eu tô contigo. Porque numa conquista, como a gente falou anteriormente, exige esforço. E a Bíblia diz, esforça-te, que eu te ajudarei. Então faz outra parte que Deus já está fazendo a dele faz muito tempo na tua vida. Amém, glória a Deus. Bom, a minha é, né, não perca suas raízes, né, seja firme nos seus princípios, né, não abra mão, não venda os seus princípios, né, e procure pessoas que vão não dizer aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir, né. E existem comunidades que vão te ajudar, né? Guiar, né? E guiar, com certeza, que, né, você pode ter certeza que a comunidade cristã, ela está de braços abertos para poder ajudar, né, para poder dar um suporte dentro daquilo que a gente, né, pode, mas você pode ter certeza que, né, nós vamos seguir aquilo que o próprio Jesus ele nos mandou, né? Amar uns aos outros e ajudar as pessoas. Esse é o nosso papel como cristão, que, né, somos os pequenos cristos, e esse é o nosso papel. Então essa é a palavra que eu queria deixar. Gente, eu vou encerrar, agradecer vocês, né? Foi um prazer, eu queria ficar aqui horas e horas e horas. Já estão convidados a voltar, né? Acho que a gente tem muita coisa para abordar e ajudar essa comunidade. Sim, e a gente tem aqui no final, a gente vai fazer um brinde. A gente faz um brinde por toda essa jornada que vocês estão aqui. Só que a gente vai trazer água para vocês, porque a gente é sábio, né? A gente não tá aqui para entrar em confronto, a gente não tá aqui para... Nem vou fazer pergunta se vocês querem ou não, vou pedir para as meninas entrarem com água aqui, pra gente fazer um brinde, mas é para simbolizar, né? Parabéns por vocês terem ouvido aí a voz de Deus, né? E tá ajudando a comunidade, né? Dando todo esse suporte aqui na Austrália, viu? E parabéns pela jornada de vocês. Eu espero vocês aqui no quadro Real Oficial para contar a história de vocês na íntegra como intercambista, porque eu tenho certeza que esse brinde aqui também tem muita relevância, né? Dessa parte da história. E parabéns e obrigada! Obrigado. Deus. Obrigado, Sheila. Valeu, gente!